Boa tarde, prezadas colegas, boa tarde, caras amigas, meus senhores e minhas senhoras. A Associação Angolana de Mulheres de Carreira Jurídica tem a honra de mais uma vez apresentar um tema interessante, que é a pobreza versus pandemia, que será apresentada pela nossa colega Flor Bela Malaquias, membro da Associação Angolana de Mulheres de Carreira Jurídica, da Federação Internacional de Mulheres de Carreira Jurídica, é advogada e é mestranda em Ciências Jurídicas Empresariais. A palavra é toda sua, doutora Flor Bela. Muito obrigada. Sinto-me bastante honrada de participar neste ciclo de palestras que considero que o momento impõe para trocarmos opiniões e para nos fortalecermos nestes tempos difíceis que estamos a atravessar. E falar de pobreza nesta situação é um bocadinho, não é fácil, porque a pobreza é um dado bastante óbvio e, regra geral, as situações, quando são muito óbvias, tornam-se um bocado mais difíceis, não é, de elaborar, porque são situações que, ao longo do tempo, se vão naturalizando e nós vamos passando um bocadinho por cima dessas situações. É assim que eu considero bastante desafiador, não é? Embrenharmos-nos por esta temática. Durante os próximos momentos, vou centrar a minha fala começando por conceptualizar o que é, afinal, pobreza, quais são as causas da pobreza, o ciclo vicioso da pobreza, as consequências da pobreza, sobretudo neste tempo difícil de pandemia, para depois, lá mais para o fim, tentar ousar algumas contribuições para que possamos, enquanto sociedade, minimizar um pouco a questão da pobreza. Como disse ao iniciar, eu vou mesmo começar pelo começo, como se diz, tentando oferecer algumas definições sobre pobreza. E, como a roda já foi mesmo inventada, quem conceptualiza a pobreza não sou eu vou-me socorrer de conceitos que nos são trazidos por teóricos e por algumas agências internacionais, o Departamento das Nações Unidas, o Banco Africano, o Banco Mundial. Começarei por apresentar a definição de pobreza que nos dá o Banco Mundial. Para o Banco Mundial, a pobreza é um fenómeno multidimensional que inclui a incapacidade de atender às necessidades básicas, a falta de controle sobre os recursos, a falta de educação e desenvolvimento de competências, a falta de saúde, a desnutrição, a falta de moradia, acesso limitado à água e saneamento, a violência, a criminalidade, a falta de liberdade política e de expressão. Esta é a definição que nos dá o Banco Mundial. E a Comissão sobre Direitos Sociais, Económicos e Culturais das Nações Unidas não se afasta muito desta definição. E ela vai nos definir pobreza como a condição humana caracterizada por privação sustentada e crónica de recursos, capacidades, escolhas, segurança e poder necessários para o gozo de um adequado padrão de vida e outros direitos civis, culturais, económicos, políticos e sociais. Nas minhas buscas também eu encontrei uma definição que eu gostei muito, que é de Amartya Sen, que é o Prémio Nobel
foi Prémio Nobel da Economia em 1999, é um indiano, e que ele nos diz basicamente que a pobreza é a privação das liberdades fundamentais a que estão sujeitos os indivíduos. Ele vai nos dizer que a pobreza é a privação das potencialidades dos indivíduos. Vamos pegar aqui como é que Bruto da Costa conceptualiza a pobreza. Ele vai nos dizer que pobreza é a total ausência de poder político, econômico, social, cultural, de influência, a ponto de o pobre nem sequer conseguir reivindicar pelos seus direitos mais elementares. Vamos ver também o que é que Friedman nos diz. Friedman define pobreza como uma condição de disempowerment sistemático, pela qual condições estruturais implícitas mantêm pobres os pobres e confinam o seu acesso ao poder social ao nível da sobrevivência diária. Eu prefiro esta conceptualização de Friedman. E agora vamos ver quem são esses pobres. Quem são as pessoas que ocupam esse território da pobreza? São, de uma maneira geral, aquelas pessoas vítimas da fome, os trabalhadores rurais sem terra, as unidades domésticas com mulheres como chefes de família em bairros degradados, os que simplesmente não têm meios para se ajudar a si próprios, porque não têm acesso às bases do poder social. Poder social esse é entendido como o espaço de vida defensável, o tempo excedente, conhecimentos e técnicas, informação adequada, organização social, redes sociais. Aqui, quando eu falo de redes sociais, não estou a falar só das redes da internet. São aquelas redes também comunitárias. Cada um na sua comunidade, não é? Tem interação, interage com as pessoas da sua comunidade e constituem também uma rede. Instrumentos de trabalho e condições de vida, ferramentas de produção doméstica e recursos financeiros. Estes são aqueles a que usamos chamar pobres. E então, visitados estes conceitos, considero central focar uma questão importante que nos ajuda a entender a apatia dos pobres. Porque é que os pobres não saem da pobreza? Quem nos vai ajudar a entender esta armadilha, chamarei assim, é Norsky. Ele diz-nos, ele oferece-nos um conceito a que ele chamou o círculo vicioso da pobreza. Porque, segundo ele, pobreza gera pobreza. E como? Como é que pobreza há de gerar pobreza? Porque um homem pobre pode não ter o suficiente para comer. E sendo subalimentado, a sua saúde pode tornar-se débil. Estando praticamente débil, a sua capacidade de trabalho é baixa. O que significa que é pobre, o que por sua vez significa que não terá o suficiente para comer, etc. Está assim fechado este círculo da pobreza. E para rompermos este círculo de pobreza, ou melhor, antes de rompermos o círculo de pobreza, vamos identificar como é que se chega, afinal, a esse círculo de pobreza para aqueles que vivem na condição da pobreza ficarem aí manietados sem conseguirem valer-se a si próprios. Por quê? Por que é que os pobres se tornam pobres?
por conta dos modelos econômicos que trazem consigo o desemprego, a destruição das economias de subsistência e a banalização dos salários, por conta de políticas públicas favoráveis à propagação e instalação da pobreza e exclusão social, tendo como principal e mais dramática consequência a fome. É o que demonstram os relatórios do PNUD, que também referem o aumento das condições de pobreza e, consequentemente, da exclusão social a nível mundial em pleno século XXI. Feitos estes recortes, nós vamos olhar um bocadinho para nós, para os nossos números, para os números da nossa pobreza aqui em Angola. E recorrendo às estatísticas, nós temos que cá em Angola, quanto à nossa pobreza multidimensional, estamos entre os 52% e 53%, de acordo com as Nações Unidas. Temos também que a consultora Ovilongua, que fez o primeiro inquérito em Angola para o Afrobarómetro, oferece-nos os seguintes dados. 35% dos angolanos vive na pobreza extrema. 34% vive na pobreza moderada, e isto prefaz 69% dos cidadãos deste país, representando 22 milhões de cidadãs e cidadãos. 41% dos cidadãos padece da pobreza monetária. A economia está em baixa, há falta de consumo interno. Segundo o INE, Instituto Nacional de Estatística, o desemprego atingiu 32% no primeiro trimestre deste ano. A taxa de desemprego entre os jovens de 15 a 24 anos é de 57%, sendo que 50% dos jovens, além de estar desempregado, não estuda. Isto leva-me a parar um bocadinho para falarmos, para abordar um bocadinho o desemprego. Afinal, o que é isso de desemprego? Desemprego é um facto social inerente ao sistema capitalista. O sistema capitalista, por mais incrível que pareça, não é? Depende do desemprego. Ou seja, o sistema capitalista precisa de um exército, uma reserva industrial, não é? de desempregados para o seu funcionamento. Uma parte da população economicamente ativa tem que necessariamente estar fora das relações de trabalho para que, de alguma maneira, se possam pressionar as relações de trabalho no sentido de baixar o salário. Os empregadores fortalecem, assim, a sua posição negocial. Aqui, neste particular, opera também a lógica da procura e da oferta no mercado, posto que a força de trabalho também é uma mercadoria. Mais desempregados equivale a maior oferta de trabalho e ao baixamento do preço da força de trabalho, que é o salário. Se alguém não concorda com o seu salário, há de haver sempre alguém disposto a aceitar trabalhar por muito menos. Então, teremos aqui relações laborais precarizadas e, como se pode observar, as relações que sustentam a produção capitalista atuam também para manter os pobres disempowered, como nos vai dizer Friedman. E então,
a questão que se põe é a seguinte: por que esta conversa toda e qual é a relação que isso tem com o Covid-19? Tem muita relação. Tem relação porque a combinação desses fatores, todos esses fatores que acima elenquei, não é? E que coloca mais de 22 milhões de pessoas pobres e desempregadas, não é? Essas pessoas serão as preferenciais vítimas da Covid-19. Esse universo de 22 milhões de angolanos passam a ser as vítimas preferenciais de Covid-19. Se não vejamos, a Organização Mundial da Saúde declarou, 11 de março passado, não é? A Covid uma pandemia, e emitiu uma série de recomendações com o objetivo de manter as pessoas em casa, em segurança, adotando uma nova rotina, uma rotina completamente nova, que é o isolamento social, lavar as mãos, o distanciamento, etc, 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 não é? Para conter ou pelo menos diminuir a proliferação do vírus. Mas com estas recomendações, não é? Paralelo, imediatamente, não é? Surge um problema. Surge o problema. E qual é o problema? É? Identifica-se logo que há uma grande parte da população, não é? Que não reúne os pressupostos necessários para cumprir com essas recomendações, que fica completamente vulnerável. Por quê? Muitos não têm casa, existem os meninos de rua, e não só meninos, existem aqueles que têm casas sem condições para conter ali toda uma família, composta por muitos elementos e incompatível com o tamanho pequenino da casa, casas insalubres, aquelas pessoas que ganham o seu dia a dia todos os dias, porque ele tem que ir para a rua para conseguir ganhar 1000 kwanzas para voltar para casa e fazer comida para a família, porque são os pobres que ocupam este espaço da informalidade, do emprego, do desalento, do subemprego, da precariedade, e ficam um bocadinho também em condições quase impossíveis de cumprirem à risca os protocolos sanitários preventivos aconselhados pela OMS. Postas essas considerações, fica bastante claro que é exatamente nesse território da pobreza que a Covid-19 irá lavrar mais desgraças. Então, é aqui exatamente onde onde há o ponto de conexão entre pobreza e pandemia. Porque os pobres estão numa situação de precariedade que, se mal conseguem se proteger, pior se podem defender. Mas também aqui há uma parte que nós devemos fazer, não é? Porque nós não vamos considerar que foi ou terá sido a pandemia a causadora da pobreza, não. Já existia a pobreza. E a olhos nus, todos nós assistimos os índices de pobreza a subirem. O que é que a pandemia veio fazer? A pandemia veio simplesmente desnudar essa situação que, por ser tão óbvia, como eu disse no princípio, estava ou está naturalizada, não é? Está naturalizada. E então a pandemia, não é, está a chamar-nos a atenção
para este sistema econômico e social destrutivo, que não presta muita atenção à condição humana, à condição da pessoa, e a pessoa humana quase que se tornou comercializável. A pandemia, dizia eu, também veio nos mostrar que, apesar de ser multiclassista e de dimensão global, apesar de ter uma aparência, não é, que a princípio, ou ainda alguns chamam democrática, não é? Ela atinge a todos, de facto, mas não vitima a todos de igual forma, porque as opções que os pobres têm para se preservarem, para ficarem em casa, para estarem nas suas casas e terem garantias de alimentação, são muito poucas. E esta é a dramática situação que é preciso colocar no centro do debate, é preciso colocar isso no centro do debate, porque também tanto a preservação como a segurança, isso tudo converge para a proteção da própria vida, e todos nós sabemos que a vida é o bem maior que o ser humano há de ter, ou melhor, tem, e é um bem constitucionalmente protegido, e então tudo nos leva a focar nesse sentido da vida, como preservar a vida de todos. Ficar em casa é o imperativo do momento, e a retração da vida econômica exige que se providencie auxílio àqueles que devem ficar em casa, implica possibilitar habitação àqueles que não têm habitação, dotar de incentivos financeiros os mais pobres, olhar para a condição das mulheres, mães, chefes de família, e que tradicionalmente são as mais pobres, se bem que sejam as provedoras das famílias. Para tanto, nós contamos e temos de contar, além da solidariedade social, que nos deve ser inerente, não é? Nós esperamos do Estado, não é? Por imperativo constitucional, não é? Que ponha à disposição todos os seus mecanismos a fim de poder assegurar esses direitos fundamentais, promover o bem-estar, a solidariedade, a qualidade de vida, porque tudo isso está na nossa Constituição. É missão do Estado cumprir com estes desideratos. Aliás, um dos objetivos do milénio, que é um compromisso político assumido pelo Estado angolano, tem como primeiro e principal objetivo erradicar a pobreza extrema e a fome. E, no entanto, apesar da erradicação da pobreza ser uma função constitucional do Estado, a igualdade de direitos ter consagração constitucional, não é? E assistirmos, como já disse há bocadinho, a um crescendo da pobreza, que quase 70% da população está afetada, não é? Nós também podemos aqui observar e admitir que o Estado não é perfeito. O Estado não é perfeito, aliás, o Estado é constituído por pessoas.
E é nesta medida que isso se torna combater a pobreza, erradicar a pobreza, a solidariedade, se torna numa chamada a todos nós, a toda a sociedade, não é? Como um corpo solidário, para que nós façamos tudo, não é? Para estarmos do lado daqueles que não podem e que estão a braços, estão vis-à-vis, não é? São as vítimas primeiras e preferenciais desta pandemia que atinge o planeta. Não é? E então, cada um, a partir do seu lugar, não é? Deve fazer aquilo que lhe compete para nós sermos solidários e sairmos disso mais ou menos bem, sem que os pobres fiquem na carruagem de trás. Assim, para início de conversa, eu acho que eu fico por aqui para esperarmos as contribuições de todos que estão conosco neste espaço virtual, para então trocarmos impressões e enriquecermos com opiniões que venham no sentido de minorar o sofrimento de todos aqueles que estão em condições de precariedade. Muito obrigada.